Tito, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no temor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-se pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. A linguagem sadia é irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Meus queridos, a carta de Paulo a Tito é uma carta pastoral. Uma carta em que Paulo ele instrui Tito aquilo que ele deveria fazer. Tito é enviado para Paulo para a ilha de Creta. A ilha de Creta é uma ilha que foi construída e populacionada 1500 anos antes de Cristo. Então é uma ilha que tinha muito influência do Antigo Testamento. Uma das influências grandes na ilha de Creta era a ideia do Reino Unido. Reino Unido é aquela ideia do reino em que o reino ainda estava unido e você ainda tinha apenas 3 reis que haviam subido ao trono. Tá? Então, era aquela ideia em que o rei ele era, de fato, ungido por Deus, escolhido pelo povo, um homem que deveria cumprir bem aquilo que está estabelecido em Deuteronômio 17. Então, a cidade de Creta, a ilha de Creta, ela vivia esse pensamento de ter um rei, de ter alguém à frente no poder. E eles buscavam isso. Um outro dado histórico dessa carta é que ela foi escrita muito provavelmente quando o Pentecostes tinha acabado de acontecer e os crentes ouviram então e viram todo esse fenômeno, todo esse acontecimento, e então começou a espalhar e populacionar esse evento na ilha de Creta. E o porquê desses 2 fatos históricos? Paulo ele se vê forçado a escrever e instruir a Tito, contrariando aquilo que se ensinavam os falsos mestres. E é interessante sabermos esses 2 contextos históricos, porque era da cultura do povo o povo procurar alguém para que o liderasse. E então, sabendo do acontecimento com relação ao Pentecostes, todos eles então se viam convidados a acreditar e olhar com bons olhos aqueles que vinham então com o discurso de falar coisas acerca do reino de Deus, falar coisas acerca de Jesus. Então começou-se a ter muitos falsos mestres, muitas pessoas deturpando o Evangelho. E é interessante porque isso não é muito diferente nos dias atuais. Nós temos o desejo e o anseio
de ter alguém que nos diga coisas boas, que nos instrua bem. E é muito grande o número de pessoas que se levantam para ensinar coisas erradas, para poder deturpar as coisas. E é interessante que Paulo ele escreve e ele fala de alguns contextos bem específicos dentro da igreja. Ele fala de instruções bem específicas a todo o grupo de pessoas dentro da igreja. O que torna o texto ainda mais interessante quando nós falamos da igreja. Que temos então o local onde esse grupo se reúne. Então, Paulo ele instrui Tito a fazer com que a igreja ela aprenda e amadureça na sua fé. E Tito ele deveria fazer isso por meio de duas coisas: do ensino e do exemplo. Então, a primeira coisa que nós extraímos desse texto é exatamente isso. O ensino que nós queremos e nós devemos passar às outras pessoas, ele deve ser de duas maneiras: através do ensino e através do exemplo. E é interessante a maneira com que Paulo ele inicia o texto. Paulo, no capítulo 1, ele faz a sua saudação, ele fala do dever de Tito de levantar pessoas para serem líderes da igreja, e aí então ele estabelece essa liderança e algumas características de como deveria ser essa liderança. Então ele começa a falar dos falsos mestres e dizer dos ensinos desses falsos mestres. E aí no texto que nós lemos, Paulo começa: tu, porém, ensina a sã doutrina. O que Tito deveria fazer é ensinar segundo o que a palavra de Deus diz. E essa responsabilidade é uma responsabilidade um tanto grande, porque tudo aquilo que nós ensinamos envolve as Sagradas Escrituras. Se não por dizer em palavras e você dizer propriamente a palavra de Deus e citar versículos, mas no zelo do ensino, na seriedade do ensino, tudo isso envolve a palavra de Deus. Tudo isso envolve o cargo ou a função que vocês ocupam. Seja ela de pai, seja de marido, seja de esposa, seja de filho, seja de avó. Nós devemos ensinar as pessoas através do nosso exemplo. E tudo isso segundo a sã doutrina. E Paulo ele pede para que Tito ensine os homens mais velhos. O texto que nós lemos fala dos idosos. Mas entendam que a tradução melhor seria os homens mais velhos. E é interessante que quando nós falamos de homens mais velhos, nós olhamos e procuramos aqueles que têm a cabeça branca. Falamos, não, são esses. O texto é para esses aí, para esses que estão já com os cabelos brancos, já viveram muito. Pelo contrário. O texto ele fala sobre homens experientes, homens que já tiveram algum tipo de vivência. E entendam que quando nós falamos isso, todos os homens que aqui estão, existe alguma coisa que precisa e deve ser ensinada. E o texto ele pede para que os homens mais velhos, esses homens que têm experiência, eles deveriam ser exemplos, tanto moralmente quanto espiritualmente. E é interessante como o texto é específico nessas coisas em que nós devemos ser exemplos. Nós precisamos ser moderados. Nós precisamos ser sóbrios. E entendam aqui o texto falando sobre sobriedade, falando do domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos. Nós devemos ser disciplinados. Disciplinados segundo aquilo que a Bíblia nos ensina com relação a disciplinados. Disciplinados, ela vem da mesma origem de discípulo, de ensino,
de aprender aquilo e seguir aquilo, de seguir um mestre. Nós precisamos entender quem é o nosso mestre. Nós precisamos, então, segui-lo. E, por fim, o texto fala que os homens mais velhos eles devem ser piedosos por meio da confiança em Deus. O texto ele é bem claro com relação a essas características dos homens mais velhos, dos homens mais experientes. Entendam, meus queridos, que o alvo de todo ministério pastoral envolve isso. Envolve fazer com que as suas ovelhas, envolve fazer com que a igreja ela cresça e amadureça espiritualmente. E essas características elas estão presentes na de um homem criterioso, na de um homem então que decide seguir a Deus. E o texto ele não para por aqui. Ele fala então das mulheres mais velhas, das mulheres idosas. E é interessante que o texto é um pouco mais extenso para com as mulheres. E aí os irmãos podem falar assim, porque a mulher ela merece ouvir mais. Não, pelo contrário. Porque a função da mulher, ela envolve alguns detalhes bem específicos. As mulheres mais velhas, elas devem ser levadas à maturidade espiritual, a ser maduras espiritualmente falando. E a partir desse amadurecimento espiritual, elas devem ensinar as mais jovens. Elas devem discipular as mais jovens. E minhas irmãs, é interessante como a gente olha essa questão de gerações dentro da igreja e a gente olha com um tanto desprezo do que isso significa. Quando nós nos dividimos aqui em classe, pouco se olha para as gerações diferentes da sua. Os adultos pouco olham para as crianças, a não ser os pais. Os pais olham bem para as crianças. Mas não olham com o valor que deveria olhar. Assim como os adolescentes, assim como os jovens, assim como os homens mais velhos e as mulheres também mais velhas. Nós desprezamos a nossa função e aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos agir. As mulheres mais velhas elas devem ser discipuladoras das mais novas. Elas devem caminhar junto, elas devem ensinar, devem ser, acima de tudo, exemplo para elas. E não é muito espantoso nós vermos o quanto as mulheres mais jovens, elas erram, elas falham, exatamente porque elas não tiveram o ensino ou o acompanhamento necessário para que elas desenvolvessem esse amadurecimento. Nós estamos falando de coisas que são bem específicas e bem sérias. As mulheres, de fato, elas precisam discipular umas às outras. E entendam que a diferença do texto dos homens para as mulheres é que os homens eles devem ser exemplos. E então os mais novos devem olhar com olhos para os mais velhos e verem neles e enxergarem neles referências positivas. Agora, para a mulher é diferente. Para a mulher estamos falando de envolvimento, de contato pessoal, em que a mulher ela deve caminhar com as mais novas. E esse discipulado, esse passo a passo, ele envolve alguns ensinos. Envolve amar a sua família, amar o seu marido, respeitar o seu marido e amar os seus filhos. Envolvem ser sensíveis e puras. Não existe nenhum ser mais sensível do que a mulher, capaz de, com o olhar, entender aquilo que está acontecendo na situação. E as mulheres elas devem buscar isso. Buscar ser sensível, mas de maneira pura.
Elas devem ser diligentes no lar, devem ser bondosas, devem ser submissas a seus maridos. E aqui eu não vou entrar na questão da submissão para a gente não ter muita polêmica aqui nessa reflexão. Mas esses são ensinamentos que as mulheres mais velhas elas devem passar para as mais jovens. Mas entendam, meus queridos, que acima de tudo, o que é importante, o que é relevante, é esse caminhar junto, é esse vivenciar junto. As mulheres mais velhas, elas precisam andar junto com as mais novas. E ensiná-las. E fazer com que elas também amadureçam. E então o texto começa a falar então dos jovens, dos homens mais novos. Os homens mais novos, eles precisam ser estimulados a uma vida de domínio próprio, de seriedade, de fidelidade às Escrituras, para que possam ter uma conduta apropriada. E o texto é muito específico com relação a esse dever do jovem. O jovem é quem sofre o maior número de opositores, oposições com relação à sua fé. E o jovem, ele de fato precisa estar preparado para isso. Nós vemos notícias e nós vemos o quanto a nossa sociedade ela se caminha para um liberalismo e para a deturpação de muitas coisas, de valores que antes eram muito fortes para a sociedade. Eu tenho certeza que alguns pais, às vezes, olham alguns noticiários, olham alguns projetos de lei, olham algumas notícias que os jornais passam, olham alguns testemunhos daquilo que chega aos seus ouvidos e veem como será o futuro do meu filho. Como meu filho vai viver nesse mundo? Como será daqui a algum tempo? E os irmãos se preocupam com isso. E entendam que o texto é tão específico com relação a isso, porque quem tem o poder de mudar essa realidade no futuro são os jovens. E entendam que isso é um investimento a longo prazo. Nós não veremos os frutos disso tudo. Mas nós precisamos ter essa preocupação com os jovens. Nós precisamos ter essa preocupação de levá-los a esse tipo de maturidade, para poderem enxergar isso. E poder, na medida do possível, combater os falsos ensinos e aquilo que tem se levantado. E o texto ele se encerra falando dos servos, fazendo uma comparação do comportamento do servo para com o seu senhor. E aqui eu encerro essa devocional fazendo a abrangência do texto. Todos nós somos servos de Deus, o Pai. Todos nós precisamos entender essa relação que nós devemos ter para com Ele. E o texto diz que os servos, eles precisam ser completamente submissos ao seu mestre. Ser respeitosos, honestos e fidedignos para com o seu mestre. Meus queridos, nós, quando optamos a servir a Deus, nós temos muitos benefícios, muitos mesmo, incontáveis, mas nós temos responsabilidades. Nós precisamos entender que a nossa relação com Deus, ela precisa ser uma relação de submissão. Nós precisamos seguir a vontade de Deus. Nós precisamos parar de querer questionar o nosso mestre. Temos que parar de querer ensinar o nosso professor.
e entender o seu ensino e segui-lo. Nós precisamos aprender a respeitar um pouco mais a Deus. Respeitar aquilo que Ele manda e aquilo que Ele determina segundo a sã doutrina. E nós sabemos que existem muitos detalhes na Bíblia que mudam totalmente o nosso viver, a maneira com que nós agimos e a maneira com que nós pensamos. E nós precisamos nos atentar para isso. Nós precisamos ser honestos. Nós precisamos ser honestos com o nosso Deus. E essa honestidade, ela envolve tantas coisas. Ela envolve tanto naquilo que você pensa, naquilo que você quer, naquilo que você deseja. O reconhecimento de tudo isso. Envolve a sua honestidade com relação à maneira com que você administra o seu tempo. A maneira com que você tem administrado a sua vida. Envolve em você ser grato a Deus. Em você reconhecer tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele faz na sua vida. Honestidade, ela envolve tantas coisas. E nós precisamos entender isso. E precisamos ser honestos com o nosso Mestre. E nós precisamos ser fiel a Ele. Nós precisamos deixar de dar lugar a outras coisas. E colocar Deus no centro de todas elas. Colocar Ele como alvo da nossa vida. E segui-lo. Esses são alguns ensinamentos preciosos que Paulo ele encaminha a Tito. E aprove Deus, através da sua soberania e da sua sabedoria, conservar essas instruções, para que pudéssemos então nelas meditar, aprender e extrair ensinamentos práticos para a nossa vida. Que Deus ele seja louvado pela sua palavra, que nos instrui. E que nós possamos de fato entendê-la e colocar em prática em nossa vida.